Olá, todo mundo, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vamos lá. A gente vai fazer hoje o nosso 12º encontro já. E hoje a gente vai conversar com a professora Luciana Dutini, da Universidade Federal da Bahia. Eu vou mandar para ela o convite agora e eu tenho certeza que ela já está esperando esse convite para a gente poder começar. Isso, pronto. E hoje a gente vai falar de novo sobre o ensino de sociologia, ontem e hoje, né, que é o objeto desse nosso projeto. Infelizmente, a professora Júlia da Mata não vai poder participar. Ei, Lu, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu estou explicando aqui que Júlia, infelizmente, não vai poder participar, né? Mas a gente vai fazer uma conversa, eu acho que é uma conversa muito agradável, porque é sempre muito bom falar sobre as nossas experiências e as perguntas que a Júlia sempre faz, eu estou com elas aqui bem frescas na cabeça. Eu acho que eu vou poder representá-la bem. Bom, esse projeto, ele é uma tentativa da gente socializar experiências de ensino de um modo informal, né? E, de certo modo, para que a gente possa falar para os colegas quais são as tecnologias, no sentido mais amplo da palavra, né? Os mecanismos que a gente utiliza para fazer e cumprir sempre programas muito parecidos, né? Propostas que, no final das contas, têm resultados muito parecidos. E a primeira coisa que a gente sempre pede é que o convidado ou a convidada se apresente, né? E que possa dizer um pouco sobre como é que foi a sua formação, para a gente entender como é que é hoje essa visão que a gente entende ter sido influenciada, né? Tanto pelo o corpo docente, a estrutura acadêmica que viveu. E aí fica à vontade para você se apresentar e contar para a gente um pouco dessa trajetória. Bom, tá bom. Ixi, eu tô com. Ah, pronto, melhor. Eu quero agradecer a Fernanda e a Julie. É uma pena que a Julie não possa estar. Eu gosto muito de ouvir a Julie sempre que eu posso. E Fernanda também, né? Então eu agradeço muito pelo convite. Eu achei essa ideia muito, muito interessante, muito bacana, principalmente não só para o pessoal novinho que está vindo agora, né, mas para a gente também. Eu nunca tinha tido essa provocação para refletir sobre a minha formação e a minha atuação como docente, né, especificamente, sem ser naquele contexto de memorial, de concurso. Então, eu agradeço muito, Fernanda, pela oportunidade, né? Como Fernanda falou, né, eu sou a Lu Dutini, eu sou da Universidade Federal da Bahia. É muito provável que eu esqueça e chame de UFBA, que é como a gente costuma chamar aqui. Então, vocês não estranhem se vocês ouvirem essa expressão, né? A gente abrevia desse modo, né? E, mas a minha formação inicial em ciências sociais não foi aqui. Embora eu tenha feito doutorado aqui, eu fiz inicialmente na Universidade de São Paulo, né, na querida FEFELESH, como a gente chama lá, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E eu entrei no curso de Ciências Sociais em 1995. Tem um tempinho já. E as coisas eram bem diferentes naquela época, principalmente no que diz respeito à licenciatura em ciências sociais, né? Ou pelo menos na, na USP. E quando eu cheguei aqui também tinha essa diferença, né? Que diz respeito mais especificamente a uma espécie de dissociação entre a formação teórica e metodológica da pesquisa em ciências sociais e a formação para a docência. Então, o curso de Ciências Sociais da USP não tinha, e eu acho que continua não tendo, a habilitação em licenciatura, né? Ela era feita
de uma maneira completamente separada, que era na Faculdade de Educação. Aqui na UFBA também, né? Quando eu cheguei, não é mais assim aqui, mas quando eu cheguei aqui, eu vim para cá no comecinho de 1999, ainda era assim. Então, você tinha toda a matriz curricular do curso de Ciências Sociais voltada para a formação teórica e em pesquisa em ciências sociais, e posteriormente, se você quisesse, você pegaria disciplinas na faculdade de educação para ter a formação pedagógica, né? Esse não foi o meu percurso, porque eu acabei entrando logo no mestrado, eu entrei em 2000, né? E, e acabei não fazendo. E na realidade, eu, eu não achava. Eu tenho uma curiosidade, que é pré-universidade, no meu caso. Quando eu fiz o ensino médio, que naquela época a gente chamava colegial, a pessoa vai revelando a idade, né? A gente chamava colegial. No colégio onde eu estudava, a gente tinha, ele não tinha a versão única e exclusivamente básica do ensino médio. Ele tinha toda a formação do ensino médio básica voltada para o tal vestibular, né? Mas ele tinha 3 versões de ensino técnico. E quando a gente passava para o primeiro ano, a gente tinha que escolher se a gente queria fazer análises clínicas, processamento de dados, que naquela época a gente mal sabia o que era, ou magistério. E eu escolhi o magistério. Então, no ensino médio, na realidade, eu tive alguma formação, né? A gente tinha, além das disciplinas básicas do ensino médio chamado regular, né? Na época, o básico, a gente tinha, a nossa filosofia era a filosofia da educação, a gente tinha psicologia da educação, a gente tinha uma disciplina chamada pedagogia, mas mesmo com essa escolha anterior, quando eu fui fazer ciências sociais e fiz mestrado, eu não tinha uma preocupação direta com o ensino, né? Eu achava que ensinar era parte, assim. Você vai ser cientista social, você vai seguir carreira, você vai ensinar. Pronto. Não tinha uma reflexão sobre isso, né? Então, o meu objetivo na minha vida era ensinar e fazer pesquisa. Bom, nesse ponto eu acho que dá para dizer que não mudou, né? E essa reflexão, esse início dessa reflexão, eu sou bem iniciante, tá? Eu sei que tem pessoas aqui, como a própria Fernanda, que tem uma reflexão bem mais avançada, bem mais aprofundada que a minha. E o início dessa reflexão, na verdade, veio com a primeira universidade onde eu passei no concurso e fui lecionar. Que aí eu não sei se eu deixo para falar depois ou se você quer que eu continue. Então, Fica à vontade, do jeito que você achar melhor. Tá. Antes de eu passar no concurso aqui na Federal da Bahia, que foi só agora em 2019, eu vim para cá no segundo semestre de 2019, eu fui para uma universidade federal nova, chamada Universidade Federal do Vale do São Francisco, que fica, obviamente, na região do Vale do São Francisco, mas não pega Minas, né? É a Univasf? É a Univasf. Eu trabalhei 10 anos lá, eu fiquei 10 anos na Univasf, entrei em agosto de 2009 lá, e foi quando abriu o curso de Ciências Sociais, que inicialmente
tinha sido pensado para abrir já com a habilitação bacharelado e licenciatura. Então, lá já tinha essa preocupação, né? Desde o início já era muito consciente do pessoal lá, nós vamos ter licenciatura. Eu cheguei bem no comecinho, o corpo docente ainda era muito pequeno, o projeto pedagógico ainda estava em construção, mas foi nessa construção que a gente foi tomando contato com algumas resoluções mais novas do Conselho Nacional de Educação, e a necessidade da licenciatura ser realmente uma habilitação com uma estrutura um pouco mais independente, né? E então a gente acabou optando, até por causa, acho que do tamanho, tudo muito pequeno, muito reduzido, né? Um corpo docente inicialmente muito pequeno. A gente optou por abrir primeiro o bacharelado, então durante 1 ano e meio o curso lá funcionou só com bacharelado, mas em 2011, 1 ano e meio, 2 anos, não me recordo bem agora, em 2011 foi aberto o curso de licenciatura. E aí, então, aí que eu comecei a ter um contato, uma reflexão mais sistematizada, né, acerca da formação docente para o ensino na educação básica. Então, acho que é sobre É engraçado que assim, você falou, ah, não, reflexão recente, você não, mas a minha reflexão sobre isso é super recente, Lu. Eu me dei conta, assim, lógico que a gente vai dando aula, né? Eu também entrei em 2008, mais ou menos, a gente entrou junto na federal, assim. E antes eu dava aula em particular. Então, quando a gente pisa na sala de aula, eu acho que a gente problematiza o que é o ensino. Porque na faculdade a gente costuma ignorar a licenciatura. Eu não sei se foi assim essa, né, essa sua perspectiva. A Júlia costuma dizer como é que ter tido magistério também no segundo grau interferiu na visão dela sobre a sala de aula, então ela já chega com a visão diferente. Já tinha percepção mais avançada do que um aluno da graduação em Ciências Sociais e bacharelado, né? Eu acho que mais ou menos o mesmo contexto seu. E a gente vê isso como muito estanque. Bacharelado é uma coisa e licenciatura é coisa da pedagogia, né? Na UFJF, que foi onde eu fiz a graduação em Ciências Sociais, a gente brincava com isso, como se fosse uma coisa assim, totalmente fora das ciências sociais você fazer licenciatura. Então, os alunos boicotavam a licenciatura em determinada, sabe, medida. A lembrança que eu tenho de 20 anos atrás, eu entrei em 98. É disso, assim, de como é que a gente não se preocupava com sendo importante a licenciatura, porque a licenciatura não era coisa nossa, né? Era uma coisa lá do departamento de pedagogia, não era uma coisa nossa. Eu acho que quando a gente para pensar assim e chega em sala de aula e se defronta com os problemas de sala de aula, que eles nunca acabam mesmo, mas a gente acaba ganhando um traquejo, né? Com relação a como lidar com a sala de aula, é que a gente percebe a importância dessa reflexão. E até nos congressos da nossa área, né? A gente costuma frequentar sempre os mesmos GTs, sempre os mesmos GTs. Eu costumo olhar assim os de ensino, de experiências que eu ensino, eu olho, deixo para lá, né? A gente não costuma frequentar, não costuma apresentar trabalho, né? Não costuma trazer uma discussão sobre isso. Depois que você entrou para a docência, né? Você acha que essa experiência geracional ela mudou também o seu comportamento como professora? Porque você tem quantos anos de carreira já na docência? Bom, veja só, assim, eu acho que eu vou ter que progressando. Tá, deu um eco? Tá dando. Microfonia. Pode ser porque o meu também tá ligado. Eu estou sempre desligando na hora que você está falando para não ter essa interferência também. Mas
eu ver se melhora disso, vai ter que lá me Fechar, pra gente ver. Essa aqui aí. Deixa eu ver. Por favor, Fernanda, fala alguma coisa. Ele tá virado. O seu celular tá Ah, virado meu agora. Deus. Bom, aí eu não tem jeito. Ele vai ter sempre a base, né? conector do... Bom, tudo bem, a gente segue. Veja só, né, assim como você, antes de eu passar em concurso, eu também lecionei, né, em faculdade particular. Mas assim, a questão da reflexão em si, talvez por causa dessa história pessoal, né, inicialmente ela não era um problema muito explícito para mim, né? Eu tinha uma noção do que eu achava que deveria ser a minha postura em sala de aula, né? Então eu tinha algumas crenças pessoais, né? De que dizendo respeito à possibilidade de negociação sempre, né? De uma atitude de negociação com a turma, né? Com os discentes, e é uma coisa muito interessante, porque nessa faculdade particular que eu trabalhei, era muito comum que professoras e professores da minha área tivessem problemas com os estudantes, as estudantes, porque não tinha, a gente era contratada para lecionar em outros cursos, né? Porque era uma obrigatoriedade do MEC na época, né? A inclusão. Era relativamente recente essa obrigatoriedade da inclusão das disciplinas de humanas em todos os cursos, né? E, inclusive, não era nem propriamente ciências sociais, nem sociologia, nem antropologia que eu lecionava. Às vezes eu pegava uma disciplina mais da nossa área mesmo, mas era uma disciplina que tinha sido criada para atender a essa exigência. E aí a gente pegava o curso de contabilidade, contábeis, né, ciências contábeis, não pegava engenharia porque não tinha. E curiosamente, eu tinha muito problema com as coordenações, eu não tinha problema com o corpo docente. Porque eu tinha muita dificuldade em aceitar certas questões da condução mesmo do processo do ensino e da aprendizagem lá, e alguns problemas de relações trabalhistas também, então para mim isso era muito difícil. Agora, em sala de aula, eu não tinha muito problema, muito pelo contrário, porque eu tinha essa noção de que eu estava ali para tentar fazer o melhor com aquela turma que fosse possível. Primeiro, que eles não seriam cientistas sociais, eles não estavam ali estudando para isso, né? Então não adiantava eu querer trazer as coisas naquele modelo que eu tinha tido na minha faculdade, que é uma coisa que se diz bastante a respeito do ensino médio, né? Enfim. Mas, bom, eu acabei saindo, eu acabei pedindo demissão, né? Ao contrário de ser demitida, porque o meu problema era com as hierarquias superiores lá. Mas, enfim. Aí talvez eu tenha começado a refletir um pouco, mas ainda não era na questão da construção de uma identidade de professora, para mim, né? Para mim aquilo era parte do meu trabalho, que eu tinha estudado para fazer, e enfim, eu ia tentar fazer da melhor maneira, né? E esses eram outros cursos que tinham outra característica que não tinha muito a ver com a maneira como a gente se formava na época. Quando eu passei no concurso, fui para a Univasf e comecei a
trabalhar lá e a gente ainda estava, né, finalizando o PPC, e aí teve o da licenciatura que foi finalizado depois, então eu participei bem mais da construção. Aí essas discussões começaram a chegar de uma maneira realmente explícita, deliberada, porque aí a gente já tinha essas normativas mais recentes da não separação, essa separação que você falou, porque era exatamente isso que você falou, né? Tinha um certo desprezo mesmo entre com relação à licenciatura, né? E a ideia, eu me lembro assim, mesmo eu e meus colegas que pensávamos, não, nós vamos seguir carreira, a gente vai ser professora e pesquisadora, a gente não pensava assim, eu vou ser professora porque isso é uma coisa extremamente relevante, é a formação da nossa área, tal. Eu pensava assim, eu vou ser professora porque isso faz parte. Então, ia mais ou menos. Essa ideia de que é o caminho lógico, né? Ser, pronto. Né? Então, quando... E tinha uma coisa... E veja só, eu vou falar uma coisa agora, que não é nenhum demérito para meus professores, minhas professoras da graduação. Tinha muitos deles e delas de quem eu gosto muito, tem alguns assim, que eu tenho um imenso carinho até hoje, que foram ótimos professores e professoras, então não é uma crítica às pessoas desses professores, né? Mas a estrutura no curso, lá na USP, ela era muito hierárquica nesse sentido, ela tinha uma hierarquia muito rígida. Então, o primeiro de tudo é a pesquisa. Você vai pesquisar e vai ter produção intelectual. Aí depois, bem depois, vinha a docência. E por último, então, lá embaixo, a extensão. A extensão era vista como uma coisa meio diletante, assim, que não tinha... Isso aqui na UFBA já era diferente quando eu cheguei, né? Já tinha uma importância bem maior atribuída a trabalhos em comunidade, não era curricularizado como está se tentando organizar hoje em dia, mas tinha já atividades que eram da própria universidade, né? E o curso de Ciências Sociais participava ativamente. Mas lá tinha essa distância enorme, assim, e na verdade, como eu tinha uma história um pouco diferente de muitos colegas da minha época, na verdade acabou sendo um pouco complicado para mim essa distância, na época da graduação, né? Mas aí eu passei no mestrado fácil, rápido, e aí deixou de ser um problema. Mas tinha mesmo esse desprezo. E mesmo aqui, quando eu cheguei, que ainda estava, né, como a gente comentou antes, as disciplinas da licenciatura eram dadas também pela Faculdade de Educação. Né? Você pediu reingresso no curso, se você já tivesse concluído o bacharelado, ou se não, você ia concluir todas as disciplinas e ia fazer como uma espécie de anexo às disciplinas da educação, né? E o que acontecia? Você acabava tendo uma espécie de vazio de reflexão, como você está dizendo, né? Assim, da gente não pensar em que pode se aproximar a prática da pesquisa, da reflexão sobre o ensino, mas isso é novidade para mim, viu? Então, ainda não cheguei lá. Mas porque ficava isso, os docentes, as docentes que te ensinavam pesquisa e teoria em ciências sociais, não eram as mesmas pessoas que te ensinavam a parte pedagógica. E isso é uma coisa que está tentando se mudar hoje, na realidade, né? Algumas resoluções já depois. Então, aqui na UFBA, a gente está no meio da reforma do PPC.
né, que estava um pouco atrasada, né, mas aí veio a pandemia para complicar um pouco mais a coisa. Então, a gente está aqui no meio, né, mas já tinha tido uma reforma anterior, então já havia uma aproximação um pouco maior, já não é mais como era na minha época. Mas é diferente, por exemplo, lá da Univasf, onde o curso já foi pensado desde o início para tentar romper um pouco com essa dicotomia e essa hierarquização. Então, uma coisa que era bastante enfático lá, e que agora, com a reforma daqui, quando ela passar, é que vai passar a ter, por exemplo, a necessidade de que quem for lecionar prática de ensino, metodologia e prática de ensino em ciências sociais, que sejam docentes da área de ciências sociais. Né? Porque não é que aqui não tenha, só que o que acontece? São docentes de ciências sociais que passaram no concurso da Faculdade de Educação. Inclusive, tem colegas minhas que foram minhas colegas da pós-graduação aqui que estão lá agora, né? Na Faculdade de Educação. Mas, então, assim, foi uma forma de se encontrar, ou de se buscar uma aproximação maior, mas que veio acontecendo paulatinamente, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque ainda hoje, algumas discentes... E, bom, eu estou como coordenadora da área de Sociologia do PIBID, aqui da UFBA, nesse edital, né? E a supervisora que está trabalhando com a gente, Leiane Queiroz Cunha, que, aliás, foi um achado, assim, uma sorte, eu estaria meio desesperada sem ela. Ela foi discente aqui do curso de Ciências Sociais, né? E ela conta que ela ficava muito sentida, porque ela já tinha o interesse, né? Ela entrou já fazendo a licenciatura, buscando a licenciatura, e ela ficava bastante magoada até com professores e professoras que às vezes falavam em sala de aula, que diziam assim: mas você vai fazer licenciatura? Para quê? Você não vai fazer pós-graduação? Oi? Como assim? No tipo. Tem, inclusive, assim, uma coisa que chama atenção, que é o fato de que a licenciatura não aparece nos concursos. Então, pede-se sempre o bacharelado, né? Eu não sei como é que está agora, porque eu não dou aula para ciências sociais, né? Eu nunca tive o prazer de dar aula para ciências sociais, eu sempre reclamo isso, eu sempre dei aula para outros cursos. Né? Mas sempre que eu vejo, está sempre bacharelado, nunca o requisito à licenciatura. Se tem bacharelado sozinho, mas não licenciatura sozinho também, né? Porque aí não teria as disciplinas que são básicas do curso também, né? A gente teria aí um déficit de antropologia, sociologia, ciência política, não? Metodologia também? Como é que você vê isso? Então, aqui tem um histórico um pouco diferente nessa questão dos editais para concurso, né? Que é, em geral, pedir a graduação em ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política, ou até mesmo áreas afins, e o doutorado em ciências sociais, e aí, por exemplo, eu estou no departamento de sociologia, né? O doutorado em ciências sociais ou sociologia, né? Então é diferente. Lá, agora, do próximo, agora eu não sei como é que vai ser nos próximos concursos, né? Não posso afirmar nada porque a gente não tem uma vaga, a gente não tem um edital, mas a gente tem refletido que no próximo ou nos próximos, a gente tem refletido acerca dessa composição da vaga, que a gente acha que talvez fosse necessário alguém mais ligado diretamente a ensino de sociologia. Agora, a gente não pensou no perfil, né? Até porque a gente nem tem a vaga, então não adianta pensar
perfil, por enquanto. E porque tem pessoas que também entraram nesse tipo de discussão, desse tipo de reflexão posteriormente, né? E que podem ter uma discussão já bastante avançada, né? Gente que foi fazer a sua pós-graduação já refletindo sobre questões do ensino, né? Mas na Univasf, onde eu estava antes, a gente costumava pôr explicitamente bacharelado ou licenciatura em ciências sociais, né? E chegou a ter vagas exclusivas para licenciatura, a depender do conjunto de disciplinas que se esperava que a pessoa fosse oferecer, se chegou a pedir, abrir o perfil para licenciatura especificamente, né? Só que aí não dá muito certo, porque como a formação teórica básica é comum, isso abre muita brecha para judicialização, né? Porque, você sabe, no momento de inscrição, ninguém pode ter a sua inscrição vetada por uma questão de formação no perfil, né? E uma vez que a pessoa seja aprovada, ela pode argumentar, olha, mas eu fui aprovada, então eu consigo né, fazer essa reflexão. Agora, o que eu acho é que a gente precisa, de fato, encontrar meios para valorizar a formação e licenciatura, sim, né? Não sei ainda como que isso vai ser o dia que a gente tiver vaga. Você acha que isso mudou um pouco quando começou-se a cobrar no mestrado, no doutorado, a experiência, o estágio docência? Eu não sei se você passou pelo estágio docência, eu não passei, porque foi exatamente quando eu estava, eu não me lembro, estava no processo de adaptação, mas eu não fiz. Como é que você fez? Fiz, mas o do mestrado eu fiz. Fez como? Eu fiz, ele não era cobrado. Ah, tá, isso. No meu período ainda era facultativo também, não era. No mestrado. Uhum. O doutorado era obrigatório já. Só que teve uma coisa que existia naquela época, que era a CAPES tinha uma bolsa chamada Proces, que era uma bolsa de mestrado voltada especificamente para o ensino, para o incentivo à formação de docentes, né? E quando eu entrei no mestrado, eu fiz um projeto para essa bolsa, e eu consegui, né? Então, o meu primeiro ano de mestrado, eu não tive uma bolsa regular do programa, eu tive, só que ela era de um ano só, né? Eu tive essa bolsa e ela era uma bolsa muito interessante, eu não sei por que acabou. Porque você não precisava dar uma disciplina, embora no meu caso eu tenha feito uma disciplina, você tinha que estar sob uma orientação que não era a mesma orientação da sua orientadora, do seu orientador da dissertação, né? E você propunha um projeto de atividade pedagógica para o seu curso, dentro da sua área. E era bem bacana, porque aí você se juntava, assim, eles tinham, na parte, quando tinha o seminário estudantil, da pós-graduação e tal, a gente apresentava junto com os outros bolsistas próximos. Então, você via apresentação de gente de física, de química, né? A interação passava por outra linha. E foi uma pena que acabou, eu não sei nem se ela durou muito tempo. Então, eu fiz, mas não era um estágio obrigatório. No doutorado já era. Agora, eu realmente não saberia te dizer, Fernanda, se essa mudança teve a ver com a exigência
dos estágios. Eu sei que a CAPES vem há um tempo, né, reforçando, cobrando mais essa aproximação entre a formação no nível da pós-graduação e o ensino no nível superior, né? Que é uma coisa, eu acho, extremamente importante, e agora, nos últimos anos, né, mais até, inclusive, a aproximação com o ensino na educação básica. Então, a gente via, né, alguns incentivos, como a criação dos mestrados profissionais em ensino, né, os profs, a própria pontuação na avaliação dos programas, né, que passou a considerar a aproximação com a docência no ensino médio como um critério a ser observado, embora ainda muito timidamente, né? Agora, sobre isso depois a gente pode até falar um pouquinho mais, porque, enfim, agora no final desse ano virou um caos. Eu acho que não só o ensino entrou, como também a extensão. Hoje a gente ouve falar de extensão na pós-graduação, que era uma coisa completamente inimaginável na minha época, né? Assim, como você disse, era só pesquisa, mestrado, doutorado, era só pesquisa, produção intelectual, você tinha que produzir artigo, tinha que produzir livro, né? Tinha um dossiê para você ir para o doutorado, então, assim, esse dossiê interno te dedurava com relação a várias coisas, ninguém, era mal visto da aula. Se você estava no mestrado, você estava dando aula, isso era mal visto. Eu lembro que teve uma portaria do Lula autorizando, né, a gente Você lembra disso? Você também pegou essa fase? Que tinha bolsa e aí dava aula, e aí que veio a autorização para fazer isso. Então, foi quase uma emancipação. Assim. Um monte de gente que não falava que dava aula e tal, de repente começa a se abrir, né? Eu era aluna bolsista nota 10 e tinha que ficar ali conciliando, né, no Rio, e ao mesmo tempo com uma dificuldade muito grande, porque ninguém entendia por que eu queria dar aula. Como é que isso podia ser algo interessante ou não, né? E a extensão, eu percebi agora que na Ampox, apesar de estar lá no sábado de tarde, sábado de manhã, né, que foi agora esse último congresso, apareceu um pouco sobre ensino de sociologia no ensino fundamental e no segundo grau, não sei se você também percebeu, e extensão. Foi a primeira vez nesses anos todos de Ampox que eu vi, não sei se teve em alguma outra programação, passou batido para mim, mas que eu vi alguma coisa sobre extensão, né? Chamou muita atenção. Agora, essa coisa que você falou, Lu, dos outros cursos e da aula nas ciências sociais, né? Você nota a diferença, assim, como é que é a introdução à sociologia? Você está dando quais disciplinas hoje? Está dando introdução? Na UFBA? Não larga a introdução, né? Você dá ela para outros cursos ou só para ciências sociais? Não, agora, recentemente, né, porque eu entrei no segundo semestre de 2019, mas o semestre já estava iniciado, então só fui pegar a turma no começo de 2020, ou seja, acabou um, né? Aí, fui para o online e aí eu estava cumprindo, a gente brinca, né, que é o lado B do estágio probatório, que é as disciplinas dos outros cursos. Mas o pessoal aqui é bem tranquilo na negociação quanto a isso, né? Na verdade, não é propriamente uma imposição, assim, você vai primeiro dar aula para os outros cursos e tal. Existe um certo acordo tácito, mas isso tem a ver também com a quantidade de disciplinas que tem que ser oferecida para os outros cursos, que acaba sempre acontecendo nos cursos de ciências sociais. Então, na verdade, até professores bem mais antigos aqui muitas vezes pegam essas disciplinas também. E aí, como a quantidade é muito grande, a gente sempre acaba escolhendo aquelas que a gente tem mais afinidade, né? E aí, então, desde que eu entrei aqui, na verdade, eu só dei uma obrigatória para ciências sociais e uma optativa. Minto, 2 optativas, porque como a gente foi nesses semestres online loucos, abriram a possibilidade
de flexibilizar a questão das optativas, então a gente ofereceu mais disciplina optativa. E agora, eu gosto muito de dar aula para primeiro período, seja do nosso curso, seja de outros cursos. Sério isso? Isso é novidade aqui. Porque geralmente primeiro período está se adaptando. Eu também dou aula sempre para o primeiro período. Mas é sempre uma dor de cabeça, porque é o rito de passagem. Eles estão entrando e a gente tem que explicar tudo. Você acaba tendo a obrigação de socializar o aluno no curso, socializar o aluno na instituição, né? E depois você fica esquecido. O aluno, quando chega lá no 10º período, 8º período, ele nem lembra que teve aula com você, né? Isso é verdade. O professor aqui do curso, o Murilo, que está acompanhando, que é professor aqui também da UFJF, sabe dessa experiência, porque ele dá aula de introdução ao direito também. Então, é bem complicado. Por que você gosta de dar aula para primeiro período, Lu? Qual a razão? Eu adoro essa coisa dessa socialização na vida universitária. E eu tenho uma coisa que eu não sei explicar, uma coisa meio afetiva, assim, eu gosto, eu acho que eles são tão fofinhos, tão fofinhas, e eles costumam ter uma coisa meio carinhosa com você ainda, né? E tem isso, tem esse lado ruim que você falou. De fato, quando eles vão chegar lá no 8º, nono, quando vão, né, escolher orientação para monografia, tudo eles já se esqueceram. Mas assim, tem a oportunidade de voltar depois, né? E eu gosto muito, eu sempre gostei de dar aula para primeiro, segundo período. Eu gosto de fazer essa parte da socialização na vida universitária. Aqui, hoje em dia, então, tem muita coisa que é muito diferente da época que eu estudava, né? Então, hoje em dia, você tem uma coisa que chegaram a fazer no meu mestrado aqui, mas na graduação não tinha, que é uma espécie de recepção oficial dos calouros, das calouras, mas não por outros estudantes, mas assim, dessa explicação mesmo de como é a vida acadêmica. Aqui, no curso de Ciências Sociais, pelo menos, né, tem o espaço da orientação acadêmica, que é uma atividade do colegiado de curso, e que cumpre bastante esse papel, né? Então, você tem tanto aquele aspecto mais formal de você ter um ou uma docente que fica encarregado de até no máximo 10 discentes, né, para acompanhar, ajudar mesmo, assim, como é que eu estudo dentro da universidade, né, como é que é o ritmo, como é que se faz para estudar quando você está na universidade, como é que você organiza seu tempo, como é que você monta seus fichamentos. Tem disciplina para isso, mas muitos deixam para pegar lá no fim. Então tem essa parte mais, né, que é mais direta, assim, né, de pequenos grupinhos, com um docente, uma docente especificamente, para não deixar o pessoal perdido, solto por aí. Mas tem também uma parte que é mais geral, que é meio que ensinar o caminho das pedras. E aí vai desde as possibilidades de trabalho, né, do que se pode fazer em termos, que caminhos você pode seguir, né, então assim, de bolsas de intercâmbio, enfim, né, a pós-graduação, dicas de pós-graduação e tudo, e aí que são atividades maiores, né? Eu já fui convidada para falar sobre o mestrado profissional em ensino de sociologia, porque eu, né, cheguei a participar da formação. A UFBA, infelizmente, não participa da rede, mas na universidade anterior eu participava, então eu cheguei a participar da montagem do curso, né, então a coordenação do colegiado me chamou para apresentar um pouco, né, e isso é bem bacana, mas onde não tem isso, o pessoal fica meio
perdidinho, assim, né? E aí eu acho que eu acabo gostando de fazer isso. E tem um discente nosso que está aqui, né? Oliver Davidson. Oliver comentou aí agora. E ele fez um comentário interessante aqui, Ellie. Fez um comentário interessante aqui, né? Que por tudo ser novidade tem um encantamento que é mais difícil de ver nas pessoas que já estão calejadas, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Davidson tem razão quando coloca isso, que os estudantes, as estudantes que estão acabando de entrar estão nesse momento de descoberta, né? Então eu acho muito legal lidar com isso. Eu gosto demais desse... Mas tem algumas dificuldades, né? Eles vêm com vícios também do segundo grau, essa coisa meio maternal, né? Que eles esperam, assim, de resolver as coisas por eles. Tem umas situações que a gente vê, que a gente fala assim, nossa, eles ainda não caíram a ficha que eles estão numa federal, que eles estão numa universidade, né? Eles estão achando que estão lá na escola e que vai ter assim, o ano inteiro para resolver um determinado problema, que vai poder começar enrolando. Né? E, às vezes, o aluno também traz questionamentos que eu vejo assim, só dou aula em primeiro período, né? Eu estou fazendo aqui uma reflexão junto com você sobre isso, não que eu não goste, mas que são problemas que eles logo superam no segundo período. Então, a gente fica ali preparando o caminho para o professor do segundo período, do terceiro, né? A gente acaba ensinando como ler, a gente acaba... Tudo do primeiro período, a gente tem que ensinar, socializando, ensinando como é que ele vai fazer, como é que ele vai se virar e tal. Essa orientação, inclusive, de professores por grupo de alunos, a gente tinha na Federal de Viçosa. Aqui no campus de Valadares não tem, não. Pelo menos eu desconheço. Que é um atendimento muito... você senta com o aluno para dizer para ele como é que vai trancar a grade dele, como é que ele vai se enrolar se ele não fizer isso, se não fizer aquilo, se a nota não melhorar. Uma orientação muito próxima, né? Um luxo. Né? Uma preocupação assim, muito individualizada, né? Porque aquilo vai gerar um problema para o curso também, se fica essa demanda ali emperrada, se os alunos não organizam bem as suas matrículas, né? Já pensou o que era assim, sentar com o aluno para fazer matrícula junto e orientá-los sobre matrícula? Né? Isso é uma coisa que eu nunca entendi muito bem na Federal de Viçosa, porque eu achava assim, que o aluno tinha muitas oportunidades para aprender e ele ficava sempre postergando, sabe, com relação a isso. Não sei se tem impacto aí na UFPA, mas, de fato, assim, era quase que compartilhar a responsabilidade com o professor sobre o andamento do curso do aluno, né? Para ele não ser jubilado, para ele não ficar devendo muita matéria. Mas, por outro lado, tem uma coisa que me incomoda na estrutura do nosso ensino médio, e isso não é um elogio ao novo ensino médio, de jeito nenhum. Eu acho que as etiquetas que puseram lá não correspondem ao que foi proposto lá, né? Mas, de fato, uma boa parte do nosso ensino médio, ele não tem uma preparação para autonomia de estudo, para autonomia de... Então, só que assim, não vamos entrar na questão do que é a flexibilização dos itinerários formativos que eles trouxeram, porque isso ali a gente sabe que é uma etiqueta vazia, que depois a gente pode até falar um pouquinho, né, do que vai ser a realidade das diferentes escolas diante disso. Mas se não fosse feito do jeito que está sendo feito, isso seria uma coisa muito importante, né? Porque você pensa assim, poxa, eles estão lá com 16 anos, 15 anos, 16, 17, 18, às vezes 19 anos, e eles chegam lá e tem uma gradezinha de disciplina, POF, com seus horários, todo ano, aquilo é anual, e então, assim... E aí, de repente, eles entram na universidade e é radicalmente diferente.
ainda no primeiro semestre aqui, acho que em muitas universidades acontece isso, vem o que a gente chama de prato feito, né, o PF. No primeiro semestre, colocam lá todas as disciplinas para você. Você é matriculada naquilo, pronto. Só que aí, bom, evidentemente, aquilo muitas vezes é um exagero, né, se a pessoa, nem todo mundo tem condições para ficar se dedicando a todas aquelas disciplinas de uma vez só, e aí não vai conseguir cumprir todas, vai largar alguma pelo meio do caminho, e aí já começou a sair daquela trilhazinha inicial, e aí muitas vezes eles não sabem o que fazer com isso. Porque simplesmente não teve, eles não tiveram um aprendizado, um espaço de aprendizado de como buscar as coisas, de como ir atrás das coisas, né? Claro, de uma outra instância, num outro nível e tal, mas tem um pouco a ver também com a curiosidade e com uma certa postura que se exige na pesquisa, né? Então, você tem que aprender a ir atrás das coisas, aprender a buscar, né? Ninguém vai te dar uma metodologia pronta que você chega lá e aplica, ninguém vai te dar um problema de pesquisa pronto. Então, eu não vejo nada, eu vejo essas coisas como intimamente relacionadas. E o que acontece? Eu acho que acaba sendo, para muitos e muitas, uma distância muito grande do que vieram, né, sendo treinados para fazer, né, durante toda a sua vida escolar. Então, toda a sua vida escolar que foi, hoje em dia está em quanto? 10 anos, 9, 10 anos, né? Ou seja, uma vida escolar longa. E aí, todo esse tempo foi de um jeito. Aí, de repente, a pessoa passa na universidade e é de um outro jeito, radicalmente diferente, e não tem nenhuma transição. Não tem nenhuma preparação para isso, né? E aí as pessoas ficam lá... Não conhece o sistema, né? Não sabe as implicações do sistema. A informação por si só não resolve. Né? Pois é. E às vezes, por exemplo, as pessoas... isso aqui na UFBA faz pouco tempo que eu cheguei, né? E talvez por causa dessa postura mais ativa do colegiado de curso, talvez não aconteça, não sei, estou falando sem saber muito corretamente, mas o que às vezes a gente vê é que as pessoas que entram para estudar na universidade, elas não têm sequer a ideia da estrutura acadêmica do curso onde estão. Então, não sabem o que você pede, o que é o papel do departamento, o que é o papel do colegiado de curso, o que é, né? Muitas vezes não sabem para onde ir. Então, por exemplo, não sabem, hoje em dia, toda a comunicação da gente é eletrônica. E aí, às vezes, você tem um problema sério com o ENAD, porque você não consegue se comunicar com os discentes, porque nunca avisaram que eles tinham que manter o e-mail atualizado. Então, na verdade, o colegiado está mandando as mensagens, só que eles não estão recebendo. Porque eles mudam, adoram mudar, né? O pessoal, até tem uma certa idade que a gente acha bonito para criar nome de e-mail. Aí ficam mudando, e aí isso pode virar um prejuízo sério, porque se a pessoa não faz ENAD, ela vai ter que esperar o próximo ENAD para poder colar. Ou seja, por causa de uma coisa, que é um problema de comunicação, isso pode ser um problema sério para a própria pessoa. Né? Então eu acho que faz falta essa aproximação maior, né? Esse período de transição entre uma coisa e outra. E você acha que, com essa experiência que você teve na particular e na pública, a Univasf é bem interiorana, né? Eu não conheço se tem mais de um campus e tal, não sei onde é a sede dela,
mas eu tenho visto muito pessoal da Univasf, porque eles estão fazendo o curso 200 anos de Sociologia, que é o curso que eu coordeno, né, com a SBS. Então, tem aparecido muita gente, eu estou assim, muito satisfeita com algumas instituições em particular, né, e ela é uma das que tem se destacado lá. Aliás, é engraçado porque chamou mais atenção do Nordeste e do Norte. Tem muita gente do Centro-Oeste, tem gente do Sul, tem gente do Sudeste. Mas é impressionante como é que a gente está tendo, assim, pessoal do Pará, sabe? Pessoal do Acre. Então, assim, tem um pessoal mais interessado nessa discussão também. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, como é que você vê os programas? São diferentes instituições desse jeito? Você notou diferença em como dar a introdução à sociologia lá na Univasf e na UFBA? Como é que isso aparece para você? Assim, os tópicos do programa de introdução à sociologia? Você costuma dar clássicas, Lu, em introdução, ou você dá história de sociologia? Como é que está isso? Aqui eu estou com disciplinas de introdução para outros cursos, né? Aí a gente tem uma ementa um pouco tradicional, vamos dizer assim, né? Que coloca os clássicos lá, independente do curso que tiver. Mas eu não acho ruim, não. Embora tenha uma coisa que eu tenho achado muito interessante, porque eu comecei a lecionar em 2005. Ai, meu Deus, cada vez que eu faço conta eu me acho velha. Eu tenho 16 anos de docência. E quando eu comecei a lecionar, a questão da obrigatoriedade da sociologia no ensino médio, ela não estava bem consolidada. Ela já existia a obrigatoriedade, mas ela era relativamente recente, muitos lugares não tinha. Hoje em dia já é mais difícil, embora, por exemplo, lá no interior, né, lá um problema que o pessoal sempre discutia na Univasf era exatamente como fazer com que pessoas de ciências sociais fossem contratadas, concursadas para lecionar, né? Porque se sabe que é um problema seríssimo, porque ainda em muitos lugares a disciplina de sociologia é vista como tapa-buraco da carga horária de quem ficou sem carga horária. E agora com a redução da carga horária dramática que teve, né, vai voltar a acontecer isso, a não ser onde já tem os professores e as professoras concursados, que aí você não tem o que fazer com eles, então eles vão continuar. Então, aí agora fica se criando outras disciplinas para essas pessoas que estavam concursadas poderem dar, né? Enfim, lá vamos nós de novo naquela nossa rodinha, né? É obrigatório, não é obrigatório, mas reduz a carga horária. Bom, enfim. Mas uma coisa que fazia muita diferença quando eu comecei a lecionar é que era pouca gente que entrava na universidade tendo tido sociologia no ensino médio. E aí, realmente, se você não desse um pouco dos clássicos, iam passar a universidade inteira sem ter visto absolutamente nada, sem saber o que é um fato social, sem ter uma mínima noção do qual que seria a proposta da discussão de classe social, sem ser daquela do senso comum, né? Sem absolutamente nada. Isso foi mudando, isso é uma coisa que eu vi mudar, foi uma coisa muito interessante para mim, ver como isso foi mudando. Então, eu já não pergunto mais. No começo eu perguntava quem teve sociologia no ensino médio aqui, porque aí tinha aquela meia dúzia que levantava a mãozinha. E aí eu sabia que eu ia ter que dar um jeito de puxar, né, todo mundo, para pelo menos esse nível básico para a gente poder fazer a introdução mesmo, né? Isso já não acontece mais. Então é muito raro alguém que não teve sociologia no ensino médio, hoje em dia. Né? E isso é bem interessante. Aí o que acontece, embora eu nunca tenha nunca tenha encontrado ninguém que dissesse, não, a gente não precisa ver esses autores, pode pular, que sempre diz assim, não, mas eu vou ver um pouquinho, é bom. Então eu sempre dou, e também porque tem as emendas, né? Mas aí, independente
da ênfase que o curso der, porque às vezes você tem umas ementas que são super genéricas, tanto faz, se você está em administração, em direito, em nutrição, enfim, em ciência da computação, a ementa vai ser praticamente a mesma, né? Em alguns outros cursos não, você já tem um certo direcionamento maior. Aí, mesmo que a ementa seja muito genérica, eu vou colocar, nem que seja na parte dos textos complementares do programa, eu vou puxar para a linha deles, né? No caso de ciências sociais aqui, no momento a gente está sem disciplina de introdução. A gente não tem, no momento, introdução à sociologia, antropologia e ciência política, né? Então, se faz uma pequena introdução na Sociologia 1. Ai, meu Deus, agora eu não estou lembrando no PPC novo se volta a introdução ou não. Que vergonha, eu fui. Vai ter os clássicos como Sociologia 1, Sociologia 2, 3, aquela tradicional, né? No atual, Weber e Durkheim dividem a primeira, né? Tem um pequeno bloquinho de introdução, aí você tem Durkheim com um pouquinho de Comte e Weber, aí depois você tem uma que é de Marx e os marxistas, que é a 2, a clássica 2, a 3 já é contemporânea, quer dizer, né, quase contemporânea, já quase virando clássico, que é, na verdade, basicamente sociologia dos Estados Unidos, né, a sociologia estadunidense, principalmente do início do século XX, né. Aí depois você vai ter a 4 e a 5, que são contemporâneas mesmo, né, que são as mais atuais. Mas vai ter uma modificação aí que eu não estou conseguindo me recordar agora como é que vai ficar. Eu gosto de dar clássicos, embora eu tenha minhas limitações, né? Então, não dá para pegar, eu não consigo, por exemplo, eu não me atreveria a dar a disciplina de Marx e os marxistas, porque realmente seria muito ruim para os estudantes, né? Porque, enfim, eu estudei pouco, eu estudei menos, então não seria bacana. Mas esqueci para onde que eu estava indo. Eu tinha te perguntado se vocês dão aí as clássicas, se dão, né, conceitos básicos, aí você falou que não tem introdução, então não tem essa parte de dar os conceitos básicos, já pula para a história da sociologia, né? Já vai nos clássicos direto. Sim, de fato aqui a gente já entra direto nos clássicos, né? Tem uma historiazinha, mas é pequenininha, inicial. Agora, para puxar para o seu grupo de pesquisa, nós não temos as clássicas da sociologia. Isso é em todo lugar, infelizmente. Assim, a gente tem levantado essa bandeira para chamar a atenção para as clássicas, né? Essa conversa que, inclusive, vem lá do GT19, da SBS, que é exatamente teoria, gênero e conhecimento. Mas você não acha que o pessoal está mais interessado em conhecer as clássicas? Assim, você não vê... Parece que é uma questão até de um movimento maior do que as ciências sociais, né? Está todo mundo falando em decolonialidade, de autoras, de teóricas, assim. Até quem não está trabalhando aquele tema está falando disso, né? Eu acho que eu tive... Quando eu estava... praticamente não existia discussão sobre isso, a gente praticamente não via nada, a não ser que você pegasse alguma optativa que, por sorte, alguém estivesse dando. Então, eu vi, assim, um tiquinho que na época se chamava estudos subalternos, né? Porque eu escolhi fazer uma disciplina optativa, que era antropologia pós-moderna, que passava por toda a discussão da representação.
mas a questão da presença feminina mesmo, me lembro, não tinha nada na produção teórica, na época não tinha nenhuma disciplina dedicada, pelo menos não que eu tivesse tido a sorte de pegar. E hoje em dia, tá, de fato, é uma coisa, um interesse, sim, que eu acho que existe, que é bem mais amplo, né? E a gente tem até um departamento de gênero aqui, né, na faculdade, né? E tem uma graduação em gênero e diversidade. Ih, meu Deus. Que eu esqueci o nome também. É conectado ao Departamento de Ciências Sociais? Não, é um outro. Ah, tá, separado. Né, mas infelizmente, pouco contato. Você sabe que tem sempre essa discussão, né? Que a gente fala assim, quem estuda clássicas não está estudando gênero. O povo acha que é gênero, né? Porque as clássicas, elas não eram necessariamente preocupadas com essa discussão, né? A Rosa Luxemburgo mesmo fala assim, não quero discutir esse negócio de gênero, não, porque não vai falar o termo gênero, né? Mas desigualdade entre os sexos e tal, sexo justo, que era o que se falava no século XIX. Não, as teóricas clássicas achavam que era uma forma de rebaixamento, dar para elas um tema dessa natureza, assim, tão grave era a coisa, né? Então, não queriam se envolver com, elas queriam discutir os temas que eram considerados temas melhores, temas mais importantes, né? Que eram os institucionalizados, né? E aí a gente pega clássicas que eram pouco feministas, né? Se a gente for olhar para uma determinada ótica, porque elas não eram sufragistas, elas tinham discussões diferentes sobre essas temáticas, né? Marianne Weber, Harriet Martineau, pensando aí em algumas por alto, né? Eu não sei como é que tem sido essa aceitação, né? O que a gente vê é que toda vez que a gente fala sobre um teórico que não é do cânone, as pessoas têm algum interesse, mas esse interesse é assim um pouco fortuito. Naquele momento fica interessado e tal, mas não incorpora no TCC, não incorpora na dissertação, não dialoga com a obra, sabe? É quase como se fosse uma curiosidade. Eu quero saber sobre a biografia, eu não quero saber sobre a obra, eu não vou trabalhar a relação com a obra, não vou incorporar no programa e tal. Pelo menos é a percepção que eu tenho tido, assim. Eu não saberia fazer uma avaliação de interesses na parte de si. O que eu estou comentando é mais sobre o curso, né? Assim, lá o 200 anos de sociologia, que a gente vê isso flutuando muito. As pessoas, a princípio, falam que querem a novidade, mas aí depois, o que lota? É uma palestra sobre o Marx, é uma palestra sobre o Comte, é uma palestra sobre o Durkheim, que eu imagino sobre o Weber. Então, assim, você fica um pouco... Peraí, mas todo mundo queria falar sobre von Stein, queria saber quem era von Stein, mas na hora que fala sobre von Stein, ninguém aparece. Né? Você vai falar sobre a Harriet Martineau, aparece menos gente e tal. Tem ainda essa coisa do espalhar ainda o boato, a conversa, para ver se o público se interessa. Né? Nada muito... Um público muito fiel a essa nova temática, não. Agora, você acha, Lu, que tem diferença no programa para outros cursos? Você acha que deve ter, assim, para o direito? Você já deu aula para o direito? Curso de direito? Não, para direito. Eu sempre tive a sorte de disciplinas com os quais eu tenho uma maior até de pesquisa mesmo. Então, tem diferença. E eu faço questão
de demarcar, né? Então, por exemplo, agora eu estou com uma disciplina de introdução à sociologia que é oferecida para primariamente para o curso de educação física. Embora não dê para você fazer um programa para educação física, porque tem pessoas de outros cursos que vão pegar, mas ela fica no horário da educação física, né? Então, o que eu faço? Os textos básicos, eles são todos gerais, né? Então, vai pegar as temáticas que constam na emenda, então um pouco de clássicos, um pouco de sociologia brasileira e tal. Mas todos os complementares eu vou puxar para a educação física e um texto ou outro, né, vai entrar mais especificamente, como as técnicas corporais, do MOS, né. Agora, também tem aquelas disciplinas que são oferecidas pelo nosso departamento, mas são disciplinas específicas para outros cursos. Aí essas já têm um desenho próprio para este outro curso, né? Então, eu estou com uma disciplina que é para outro curso também, que é Sociologia das Desigualdades Sociais, que é para o curso de Serviço Social, que eu adoro essa disciplina. E é uma disciplina bem bacana, e aí você já tem, a ementa já é mais voltada, né, sobre as várias perspectivas, as várias análises sobre desigualdades sociais, né, e aí você já consegue montar a disciplina bem direcionada mesmo para esse curso. E é uma disciplina muito legal, inclusive eu herdei um programa maravilhoso de um colega, né, Lucas Oliveira, que entrou junto comigo agora, e ele tinha montado um programa que ele generosamente me passou quando eu peguei a disciplina, e aí eu fiz algumas adaptações. E aí é uma coisa interessante, porque a gente tem... né? Por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com nada de Lélia Gonzalez, né? E aí ele colocou e eu fiz, bom, eu vou encarar, eu vou tentar. E a turma reage extremamente bem. É muito bacana, assim, né? Como inclusive tem gente que não é um texto exatamente fácil, né, por causa da perspectiva teórica que ela usava, não é exatamente uma coisa fácil, e tem o pessoal que faz o trabalho no final do semestre, com o texto dela, e encara mesmo dialogar, né, e enfim, né, aí esse semestre eu incluí um texto que é bem conhecido, né, de Helena Irata, sobre interseccionalidade, que é uma discussão que está tão em voga, né? Então vamos ver um pouquinho o que é interseccionalidade, e realmente, pelo menos nesse curso, funciona extremamente bem, né? E dá para fazer essas inclusões, né? Agora, tem um esforço de colegas aqui do Departamento de Sociologia, na nossa reforma do PPC, no PPC novo, aí você já vai ter disciplinas que estão mais deliberadamente voltadas para questões, né, decoloniais, para algumas perspectivas mais atuais, né, da sociologia. Mas enquanto isso não chega, tem um esforço de colegas que tem puxado para dentro, né, das disciplinas. Então, se você vai estar na Sociologia 5, né, que você vai ter Foucault e tal, então, põe um pouquinho de Saba Mahmood, né, também que faz esse dialogou diretamente, né, com Foucault, com Bourdieu, então você consegue fazer essa aproximação, mas por enquanto é o esforço de quem pegou a disciplina, né? Nossa, mas é muito interessante, assim, eu acho que já está quebrando uma visão que era muito tradicional na sociologia. Eu também tenho uma lista enorme de teóricos que eu gostaria, a Lélia Gonzalez mesmo eu ainda não uso,
Mas eu gostaria. A gente tem sempre que fazer opções, né? Não dá para colocar tudo. Nunca. Nunca cabe. O programa ele tem sempre que estar ali adequado àquela carga horária. Lu, você acredita que tem 1h30 que a gente está papeando aqui? Nossa, nem É, já estouramos o nosso horário e a gente está conversando. Se deixar, continua, né? É tão bom ouvir assim, a experiência do colega e ver as trajetórias também, sabe? Acho que todos nós temos muitos pontos em comum e quando a gente destoa na experiência, ela acaba sendo uma margem de inspiração ali para o outro, né, que ouve. Nessa capacidade de escuta, que às vezes é pouco desenvolvida também, né? Em que a gente tem sempre que combater. A Julie implica muito com essa coisa do Bourdieu, né? A sociologia é um esporte de combate. Ela fala assim, não, a sociologia tinha que ser mais um esporte de escuta, não de combate. E tem uma coisa aí que é interessante para a gente, que é como é que o nosso campo se coloca também em relação a essas, às vezes, muito autoritário, né? Com muitas verdades não sociologicamente estabelecidas, né? A gente tem essa contradição. Para olhar o outro, a gente tem uma postura sociologicamente orientada. Agora, para olhar a nossa própria prática, o nosso fazer sociológico, a gente não tem essa orientação, né? Às vezes até na pesquisa, não só no ensino. Né? Que é algo que talvez a gente possa melhorar, né? Enfim, tentar outras possibilidades, por mais cansativo que isso seja. A gente às vezes tem uma carga horária muito pesada, muito puxada. A gente brincou aqui sobre a questão dos alunos e tal, socializar os alunos. Às vezes é difícil também, né, a relação institucional. A gente perde muito tempo com coisas que não são nevrálgicas, que não são centrais e que poderiam ser resolvidas, né, com melhor informação, de certa forma, desobstruir o caminho para a gente poder desempenhar melhor a profissão até, né? Coisas pequenas que tomam muito tempo, às vezes, né? A quantidade de comissão que a gente tem que constituir, a quantidade de procedimento administrativo e tal, que são necessários, né? Mas que são movimentados, às vezes, como você disse, às vezes você tem que mandar 150 e-mails e cobrar e voltar novamente por causa de uma comunicação que não foi feita de uma forma eficiente, né? Não foi feita de uma forma mais proveitosa. Bom, é isso. Eu acho que você quer acrescentar mais alguma coisa na nossa conversa? assim, foi ótimo, foi fluindo, eu nem que o tempo passou. Eu falei com você, ia ser tranquilo, não tinha nenhuma pegadinha, né? Uma conversa gostosa, eu acho que a gente sente falta dessas conversas também, os encontros, tudo, né? A Roxuberry está falando aí, Luciana do time, professora excelente, melhor disciplina. Poxa, Bom, né? A melhor parte de dar aula é ter os alunos entendendo o trabalho que a gente faz. Obrigada, gente. Bom, Lu, então é isso. A gente vai encerrar agora. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Estava doida para conversar com você já faz um tempo. E vamos ver se a gente consegue também encaixar uma participação sua lá no curso, viu? 200 anos de sociologia. Não vou esquecer disso, não. O convite ainda está de pé, viu? eu que agradeço. Enfim, eu adoro gente nas outras projetos muito grande. E espero que a gente. Pois é, a gente vai tentar fazer outras coisas aí juntos. Estreitar. A Bahia está logo ali, Minas e Bahia estão juntas. Agora você está mais pertinho, né? Gente, muito obrigado por ouvir a gente também. Depois o vídeo vai ficar salvo lá no canal, no Instagram também, para quem puder assistir de forma assíncrona, né? Que é quase a nossa regra agora. Tanta coisa sincronicamente que a gente faz quase tudo assincronamente.
Um beijo para você. Vamos encerrar o vídeo então, viu? Fica bem. Melhoras aí o braço. Tchau.